Evangelho de João, capítulo 14. E o estudo se chama Não se perturbe. Temos muitas perturbações, ansiedades, muitas coisas acontecendo, né? Nesse ano, nesses meses. Mas Jesus nos dá uma palavra para nos animar, para nos dar razões, né, por quais a gente não precisa ficar desesperado. Aqui nos primeiros 3 versículos de João 14, aliás, nesses capítulos todos, João, ele praticamente metade do Evangelho cobre essa última semana de Jesus, lá em Jerusalém, capítulos 13, né, até 20, preparando os discípulos para serem as testemunhas dele. E da mesma forma como ele chamou os seus discípulos ali para serem testemunhos ao mundo inteiro, ele nos chama também. Em Atos, a gente lê mais tarde, vou ler para vocês, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Nós também fomos chamados para sermos essas testemunhas na nossa Jerusalém, né? Na nossa família imediata, né? Com os nossos amigos talvez, e aí a nossa Judeia e Samaria, os vizinhos, no trabalho e até os confins da terra, seja o que isso for para você, né? Ou além, e onde Deus ainda vai levar você para ser a testemunha dele. Mas o que atrapalha muito nessa responsabilidade, nesse privilégio de sermos testemunhas, é um coração perturbado. São as perturbações da vida que vêm que podem nos paralisar, derrubar, parar, tirar o foco. Todas essas coisas que podem acontecer que nos impedem de sermos as testemunhas, os representantes de Jesus, como Ele deseja. Vamos ler os primeiros 3 versículos, então, de João 14 e vamos um por um ver o que está acontecendo ali, o que Jesus está falando. Ele fala: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Os discípulos estavam perturbados, né? Não se perturbe o coração de vocês. Por várias razões. Uma delas foi que eles estavam esperando Jesus já estabelecer o reino na terra ali naquele momento, né? Tirar o domínio dos romanos, né? Elevar a nação, né, dos judeus à posição ali prometido no Antigo Testamento. Deveria ser agora, naquele momento. O rei estava entre eles, né? Mas Jesus também falou que ele iria embora, né? Eles não poderiam segui-lo. E por isso eles também estavam desesperados. Como assim a gente não pode estar onde o nosso Senhor, nosso Mestre está? Como assim ele vai embora? O que será de nós? Mais tarde, iria traí-lo, né? O Mestre. Quem seria essa pessoa? Meu Deus! E Pedro, ainda mais tarde, negou Jesus, né? As falhas que já estavam ali no meio dos discípulos. Tantas perturbações. Perturbar, ali no original, quer dizer agitar, como o mar agitado numa tempestade, né? Quando as ondas são bem altas, agitado assim pode estar o nosso coração. A gente não consegue nem se acalmar, não consegue nem parar para refletir, porque parece uma tempestade, parece uma agitação só no nosso coração. E a gente pode passar pelas mesmas razões, né, que os discípulos passaram. Eles tinham essas expectativas ali para aquele momento. Jesus, estabeleça o teu reino agora. E a gente tem certas expectativas na nossa vida, né, diante de Deus, que talvez não sejam cumpridas, principalmente da forma como nós
esperamos, desejamos, né? Você pensa, nessa altura da minha vida já gostaria de viver outra coisa, né? No meu trabalho, no ministério, na igreja, com a minha família, e você coloca ali as suas expectativas e fala, não foram cumpridas da forma como eu achava. Onde está o Senhor que prometeu as coisas? Não era para agora, não era para ser, e você tem o coração perturbado. E você pode olhar também com medo do futuro, do desconhecido, da insegurança que a gente sente, né, nesse país, nesse momento que a gente está vivendo. E assim como eles pensaram, Jesus vai embora, onde a gente vai se apoiar agora? E você fala, não sei o que vai acontecer, né? Sei que Jesus está comigo, mas tem tantas perturbações, o medo do futuro, né? A insegurança. As próprias falhas, como Pedro, né? Ia negar Jesus, e a gente olha para nós e tem as mesmas falhas, né? Quantas vezes a gente dá um passo para trás, ou às vezes tem até um receio, né, de se identificar com Jesus numa certa situação. Por que será? Pedro passou por isso. Nós podemos passar por isso e ter um coração perturbado. E mais ainda, a própria morte, ou a morte de um ente querido. E o próprio Jesus teve o seu coração perturbado por causa do intrusor, né? Por causa da morte, que não era para estar aqui, que entrou por causa do pecado do homem. O inimigo que uma vez vai ser totalmente aniquilado, né? Mas a gente vê que quando Lázaro morreu, João 11:33, ali diz, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Também como o mar com ondas altas ali, ele estava diante da morte do seu inimigo. E diante da própria morte também, Jesus ficou assim, pensando na sua morte. Em João 12:27 diz, agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Eu vim exatamente para esta hora. Ele estava com as duas opções, né? Eu vou deixar que isso me perturbe, eu vou falar, Deus, me tira daqui agora, né? Venha me tirar, que eu morra aqui mesmo, né? Não quero passar por isso. Ele fala, não, eu vim para essa hora. O sofrimento faz parte, né? Mas a glória virá depois. E da mesma forma nós temos a decisão, eu vou deixar ou não que essas perturbações mexem com o meu coração, com o meu interior, ou não. Nós somos humanos, assim como Jesus naquele momento, né, 100% ser humano, passou por essa perturbação. A vida pode ser muito difícil, com aflições, né, coisas inesperadas, né, situações e dificuldades, mas existem razões que são maiores, que nos mostram que a gente não precisa ter o coração perturbado. E Jesus nos falou em João 14. São 3 razões por quais a gente não precisa ter o coração perturbado. No versículo 1 diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Creiam. A primeira razão é a nossa fé. Você crê em Deus, você tem confiança em Jesus. Você confia totalmente em Jesus, em tudo que Ele é, em tudo que Ele fez, que Deus está ainda no seu trono, que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Então a gente precisa tomar essa decisão. Eu vou deixar as minhas emoções, que um dia estão assim, outro dia estão assado, vão mudar toda hora, vou deixar as minhas emoções dominarem, controlarem a minha vida, ou eu vou crer. Ou eu vou me lembrar daquilo que a palavra de Deus diz, eu vou repetir isso para mim mesmo, porque eu sei que essa é a verdade e não as minhas emoções, né, que mudam toda hora, que vão para o alto, para o baixo. Ele fala, creiam em Deus, creiam em mim. Creia em Deus Pai, creia em Deus o Filho, creia que o perdão já veio em Jesus, o Cordeiro que nós comemoramos na Páscoa, que tira o pecado do mundo, já veio. O sangue de Jesus já foi derramado.
E a gente precisa, claro, fazer uma distinção como ele faz. Creiam em Deus, creiam em mim. Creiam em Jesus. O sangue de Jesus foi derramado, não do Pai, né? O Pai que enviou o Filho. São duas pessoas distintas e mesmo assim sendo um só. No mesmo capítulo, você pode ler no versículo 10 aqui de João 14, ele fala: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Duas pessoas e um só. E na verdade, mais tarde a gente vai ver 3 pessoas, a gente ainda vai falar sobre o Espírito Santo, Deus triuno. E Paulo, interessante, nos lembra que são 3 em um só, mas cada um com a sua personalidade, com a sua posição, vamos dizer, e um aspecto diferente. Todos têm a mesma personalidade, mas têm posições diferentes e aspectos que ressaltam de forma diferente. Em 2 Coríntios 13, 14, a gente vê os aspectos diferentes. E a gente vê que ele fala: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Em relação ao Pai, a gente tem o amor. Deus, o Pai todo amoroso, com amor incondicional, que deixou o seu Filho vir para essa terra, que enviou, por tanto amor que Ele tem por nós, o seu único Filho, para se entregar por nós. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou para que nós pudéssemos ter o que nós não merecemos. A graça, o favor não merecido. O Deus da segunda chance na nossa vida, da terceira, da quarta, nós não merecemos, mas mesmo assim Ele se entregou. Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ter a nossa vida e a vida eterna. Esse presente vem pela graça do Senhor. E o Espírito, Deus triuno, Paulo fala a comunhão no Espírito Santo. Quer dizer, essa experiência da intimidade, da comunhão, de compartilhar a natureza divina vem através do Espírito Santo. E a gente precisa se relacionar com Deus o Pai, Deus o Filho e com Deus o Espírito Santo, Deus triuno. Creia em Deus, creiam também em mim. Essa fé que nos ajuda a vencer, a não ter o coração perturbado. É crer naquilo que nós não vemos, alguns aspectos da nossa fé. Porque Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. O mundo não tem essa esperança. O mundo tem o que tem aqui, o que nós vemos diante dos nossos olhos. Mas a palavra fala que nós não vivemos assim. 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. O justo viverá pela fé. Nós não vemos pelas coisas que a gente tem diante dos nossos olhos. E a gente precisa se lembrar disso. Não posso me apoiar naquilo que eu vejo. A situação como eu a enxergo. Eu não posso focar naquilo. Pedro, o único cara que andou pelas águas, ele andou de verdade em cima das águas, das ondas, mas quando ele viu, quando ele olhou, quando ele tirou o foco de Jesus e olhou para as ondas, para a agitação do mar, ele começou a afogar. E Jesus então, tirou ele daí, porque ele falou: Jesus, me salva. E Jesus tirou ele. Mas aconteceu quando ele tirou os olhos de Jesus. O que a gente precisa fazer? Tirar os nossos olhos dos problemas e colocar em Jesus. Mas eu não sei como isso será resolvido. Jesus sabe. Coloca em primeiro lugar os teus olhos em Jesus. Creia naquilo que você não consegue ver, não consegue entender. E essa fé, a Bíblia fala, tem o potencial de mover montanhas. Eu não consigo, mas o meu Deus pode. Esse é o poder que a gente tem nele. Mesmo que eu tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor das sementes. Eu posso ter uma fé tão pequena, tão minúscula, mas eu tenho fé num grande Deus. O que adianta você ter uma grande fé
em algo que nada é, numa estátua que não pode fazer nada, na sorte, né? O que sai do biscoito da sorte, os seus números, o que seja, uma frase. Não adianta ter uma grande fé naquilo, porque nada é. Mas uma pequena fé num Deus todo-poderoso, isso sim move montanhas. E de onde vem essa fé? Porque a gente sabe, eu preciso dessa fé para não ter o coração perturbado. E a Bíblia fala, vem do próprio Deus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele começou isso, ele nos deu o presente da fé. Sem ele a gente não poderia nem crer. Mas ele nos deu esse presente. E ele fala, esse presente que você tem, que você crê em mim, pode aumentar, pode crescer. E como pode a nossa fé crescer? Em primeiro lugar, a Bíblia nos ensina através da palavra de Deus. Romanos 10, 17 diz, consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É através da palavra. Como a gente tem lidado com a palavra de Deus? É 5 minutos por dia? É um dia sim, um dia não? É uma vez por semana? A gente conhece o Senhor através da palavra de Deus. E quanto mais a gente conhece o Senhor, mais a gente confia. Porque a gente sabe como Ele é. A gente sabe que está acontecendo coisas, mas não vai ser o meu fim. Né? Isso também vai ser resolvido. No século passado tinha um acrobata muito famoso, o Charles Blondin. E ele foi lá para Nova York, né, atravessar as cataratas do Niágara, né, numa corda fina. Ele era assim, né, do circo, e aí foi de várias formas, né, claro. Primeiro atravessando ali, um lado para o outro, a multidão adorou. Aí ele foi com o saco, né, passando por essa corda. Depois ele foi com pernas de pau, foi de bicicleta, foi de olhos vendados, foi carregando uma pedra e cozinhando um omelete lá em cima, não sei, várias coisas, até que ele teve a ideia, vamos dificultar mais ainda. Eu vou atravessar essa corda de olhos vendados com carrinho de mão, vazio. Foi, voltou, a multidão, nossa, adorou, entusiasmada, gritou, né, queremos mais. Aí ele falou, vocês acreditam, vocês confiam que eu consigo levar uma pessoa de um lado para o outro, de olhos vendados e no carrinho de mão? Claro consegue. Quem vai ser o voluntário? Aí ninguém foi, né? Porque parecia muito louco. Ele até consegue, tá bom, eu consigo ver, mas eu colocar a minha vida nesse carrinho de mão, jamais. E às vezes a gente é assim com Deus. Porém, não é um Charles Blondin que está chamando a gente. É o Deus que a gente conhece. Ele fala, entra nesse carrinho de mão, eu te levo para o outro lado. Você não precisa nem andar em cima da corda. Eu sei que você vai cair, né? Do jeito que você está andando. Se coloca aqui. E quanto mais a gente conhece Deus através da palavra de Deus, a gente pode dizer, tá bom, eu vou tomar esse passo de fé, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja como, vou entrar no carrinho. Me leva, Senhor. E isso vem através da palavra de Deus. Mas a fé também cresce através da oração, né? Porque é através da oração que a gente assimila as verdades espirituais na nossa vida. Né? Eu vou falando para Deus, eu creio nessa palavra. Eu vou repetir essa promessa que eu leio na palavra de Deus. E na medida que eu oro isso para mim, para alguém, né? Isso, Deus responde à oração e torna isso uma realidade na nossa vida. E mais ainda através da comunhão, a nossa fé cresce. Porque existem ambientes em que a gente vai se inserir que nos ajudam, né? Que podem encorajar a nossa fé. Quando você tem outras pessoas falando, vamos orar por isso, eu estou com você, Deus é maior, vamos crer juntos. Ou quando você está num ambiente que apaga essa fé pequena que você tem. E as pessoas falam, não, larga isso, né? Tem que se julgar mesmo isso daí, tem que resolver, usa a tua força. Ou então, onde está o seu Deus agora? E você ainda fica com mais dúvida no final.
Existe a palavra de Deus, a oração e a comunhão que faz a nossa fé crescer. A fé, então, a primeira razão por qual a gente não precisa ter o coração perturbado. Mas ele fala em segundo lugar, no versículo 2, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Segunda razão, o céu. O céu, nós vamos para o céu. Deus preparou um lugar para nós. Nós que estamos em Jesus, que cremos nele, nós temos a certeza que tem muitos aposentos. Na época, numa família, o noivo ele simplesmente construía lá do lado da casa do pai, ou atrás, ou na frente, ou em cima, e a família morava juntos, todo mundo junto. E assim Jesus fala, a família vai estar toda junto, vai estar na casa do pai. E na casa do pai, a casa do pai é grande, cabe todo mundo, não tem problema de espaço. Todos os discípulos vão estar com ele, menos Judas, que já não estava mais, mas até virando para Pedro, por exemplo, que ele sabia que iria negar Jesus. Te vejo na casa do pai, Pedro. Você também tem um espaço. Você que já falhou, você que está tropeçando, tem lugar na casa do pai. É para todos que creem. Lugar para todos os pecadores arrependidos. Porque no final Jesus fala, eu não vim para os sãos, mas para aqueles que estão doentes. Para aqueles que creem em mim. Para aqueles que se lançam em mim e recebem a minha misericórdia. É uma aceitação total. Ele fala, eu teria falado, se não fosse assim. Teria dito para vocês. Se você crê, você não vai chegar lá no céu e aí Deus vai falar, desculpa, a última vaga foi preenchida agora há pouco, pode voltar, não tem jeito para você. Não, creia, porque Ele teria dito antemão. Não vai ter esse problema quando a gente chegar no céu. Essa palavra aposentos, aqui, na verdade, quer dizer lugar de habitação. E a gente vai falar mais tarde, só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Mas não quer dizer necessariamente uma mansão, uma casa grande, estilo colonial, como às vezes a gente pensa quando a gente imagina uma mansão. Mas muitos comentários, eu creio também, que diz muito mais ao nosso corpo novo que a gente vai receber, o corpo glorificado que nós vamos receber. Em 2 Coríntios 5:1 diz, nós sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Eu creio que Deus esteja falando aqui do nosso corpo novo. A gente hoje tem um corpo limitado, um corpo que não foi feito para a eternidade, um corpo cheio de problema. Um corpo que vai envelhecendo, que vai enfraquecendo, que precisa de descanso, que fica doente. Não é essa tenda que a gente vai ter para sempre. Mas depois não vai ter nada disso. A gente vai ter algo muito superior. Um corpo feito para toda a eternidade. Um corpo feito como habitação eterna. De qualquer forma, o céu vai ser tudo o que nós ansiamos. Todos os anseios que nós temos, porque Deus colocou em nós o anseio pela eternidade, nós temos isso em nós. Tudo que nós sempre desejamos, no céu a gente vai ter uma satisfação completa. Aqui você pode reclamar tanto, de temperatura, de, ambiente, das cores, dos sons, dos gostos e tudo. No céu vai estar tudo perfeito. Imagina se você já tem coisas boas aqui, se uma picanha é gostosa, saborosa aqui, imagina no céu, O que a gente vai ter no céu vai ser tudo perfeição. O céu é tudo para que nós fomos feitos. Não para essa terra. Esse mundo não é o nosso lar, Não é nossa habitação eterna. Esse mundo é um lugar de passagem. É um lugar que a gente vai estar por um momento. É temporário, não permanente. O céu é a habitação permanente para nós. Isso sim
é nosso lar. E é casa do Pai. Não é um lugar qualquer, né? Não é apenas um lugar maravilhoso, mas você não tem ligação nenhuma. Imagina uma mansão ou uma casa maravilhosa de um astro, sei lá, de Roberto Carlos, o que seja. Pode ser confortável, mas para mim não quer dizer nada. Eu não conheço, né? Nem escuto a música. Desculpa, mas alguém pode gostar, não é minha praia. Mas para mim vai ser fria. Porém, na casa do meu Pai, aí sim há calor. Calor humano, vamos dizer, calor divino, né? Ali sim é um lugar de família, de comunhão. É como você chegar depois de uma longa viagem em casa, na sua casa, e você poder falar, aqui é o meu lar. Finalmente cheguei, não preciso sair mais, agora posso ficar, estou em casa. O céu será assim. Cheguei em casa. Não preciso sair mais, não preciso mais mudar nunca mais, né? Cheguei de fato na casa do Pai. E por isso não adianta querer o céu na terra, porque a gente não vai ter. Não adianta a gente acumular coisas aqui na terra e achar que agora a gente vai viver igual no céu. Não adianta viver para as coisas aqui, porque comparado com o céu, o mundo é apenas um depósito de lixo. Com toda a beleza que tem, apesar da queda, né, do homem e do pecado, com todas as maravilhas que tem, é um depósito de lixo comparado com o céu. Ele fala, eu vou preparar-lhes. Pensa nisso. Se tudo que a gente vê, né, e apesar da queda e tudo mais, tudo, o universo, o mundo, tudo que nele há, demorou 6 dias para criar. E Jesus falou, eu vou preparar-lhes lugar. E isso já faz 2000 anos. Ele tem preparado um lugar para nós. Imagina a maravilha, a glória que Ele tem preparado para nós. Isso deve elevar e animar o nosso coração. E algumas considerações para preparar, né? Você só prepara a sua casa para alguém que você sabe que vai chegar. Se você sabe que o voo foi cancelado, você para com essa preparação da sua casa para receber a tal pessoa. Jesus sabia, os meus discípulos, vocês vão chegar. Menos Judas, né? A gente já falou. Mas vocês vão chegar. Você que está em Jesus hoje, você vai chegar. Embora talvez nem todo dia você tenha essa certeza ou você possa duvidar de algo, Jesus sabe, você vai chegar. Ele está preparando um lugar para você. Preparação também é algo pessoal, não é? Enquanto você prepara a sua casa para receber alguém, você pensa naquela pessoa. Quanto mais Jesus tem pensado em você o tempo todo enquanto Ele prepara o céu para você. Pensa naquilo que você gosta, naquilo que os seus desejos mais profundos. Eu creio que o céu vai ser essa satisfação de tudo que está em nós, tudo que a gente sempre quis fazer, mas talvez não conseguiu, né? Claro, nada em relação ao pecado, mas desejos que a gente tem no Senhor, coisas que Ele colocou em nós, mas por alguma razão não se realizaram ainda ou não vão se realizar aqui na terra. Coisas que nos dão prazer, né? Que Deus colocou em nós. Talvez você sempre quis ser um cantor, mas não tem aquela voz toda, né? Imagina como vai ser no céu. Ou você gosta de música, de outro tipo de arte, de jardinagem, de construção, mas nunca rolou do jeito que você queria. Imagina o que Deus tem preparado para você no céu. Eu assistia antigamente mais esses programas de reforma de casa, né? Até hoje tem ainda. E sempre que vem aquela turma, né, reformar uma casa para uma família inteira, eles colocam um ênfase especial no quarto das crianças, né? Eles querem saber o que esse seu filho gosta, e o que o outro gosta, né? Ele gosta de, sei lá, menina de princesa ou menino de carro. Aí eles preparam aquele quarto perfeitamente, né? Uma maravilha, né? A criança entra lá, nossa, estou no Disney, né? E Deus tem preparado o céu para nós assim, pensando em nós, de forma especial. E mais ainda é um lugar onde não há tristeza, não haverá dor, não haverá pecado, né? Não haverá
falha, problema nenhum. E o melhor, nós seremos como Ele é. João nos lembra em 1 João 3,2, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. A gente precisa se lembrar disso. Não é apenas um consolo lá no futuro, um dia você vai ter o céu e ter o consolo. A gente pode ter isso hoje. Quando a gente tem o coração inquieto, frustrado, pensando no futuro, o que será de mim, da minha vida, eu preciso de mais um diploma, eu preciso de outro trabalho, eu preciso mudar isso, eu não consigo, o que eu faço? Eu sei que eu estou indo para o céu. Eu sei que Deus já resolveu o maior problema da minha vida. E com essa perspectiva eu posso ter um equilíbrio. Não que eu vou não fazer as coisas que eu preciso fazer na terra, mas eu posso ter um equilíbrio. Eu posso olhar para as coisas desse mundo e não levar tão a sério ao ponto de esmagar o meu coração e me perturbar de tal forma que eu não consigo fazer mais nada. E Jesus ainda falou, nós viveremos porque Ele vive. Ele disse, Ele afirmou em João 14,19, porque eu vivo, vocês também viverão. Nós viveremos. Então é a nossa fé, é o céu que tira a perturbação, mas também é o evento do arrebatamento. Vamos ler, ele disse em versículo 3, se eu for e lhes preparar lugar, voltarei. Voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Paulo falou assim sobre esse evento em 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Todos nós vemos os sinais dos tempos, né? E Jesus falou em várias parábolas sobre isso, né? Veja a figueira, né? Veja as folhas, veja o céu, veja os tempos, o que está acontecendo. Olha para a minha nação, olha para Israel. Mateus 24, olha para os sinais no mundo que vocês veem. Rumores de guerras, catástrofes naturais. Como o mundo, em relação ao governo, está pronto para receber um cara que vai resolver tudo. O próprio anticristo que vai, né, tomar as rédeas e ali proclamar uma paz mundial por um tempo. O fim está perto. De fato, não tem nenhuma profecia que ainda precisa ser cumprida para que o arrebatamento aconteça. Então pode ser hoje, né? Essa é a nossa esperança, né? Essa deve ser a nossa expectativa. Não sei quando, o Pai que sabe, né? Não vou falar uma data, não vou começar a proclamar alguma, em tanto tempo vai acontecer. Não, Ele sabe, mas eu quero estar pronto. Eu quero crer que essa seja a última geração, né? Nessa terra, né? De nós, né? De cristãos antes do arrebatamento. Quero crer que a gente nem passe mais pela experiência da morte. Seria maravilhoso, né? Seremos arrebatados e estaremos com Ele. Essa deve ser a grande expectativa. Mas essa é uma realidade para nós? Então a gente deveria purificar a nossa vida, no sentido de arrumar as nossas prioridades. Para que eu estou vivendo? As minhas prioridades são as coisas apenas aqui da terra, desse mundo passageiro, ou as coisas do alto? Eu vivo para o Senhor. Porque eu sei que um dia, e qualquer hora próxima, eu vou estar diante de Deus para prestar conta diante dEle. E Deus falou, não foca só nas coisas aqui. Ele contou a parábola do rico insensato, né, que estava indo muito bem, né? Uma grande colheita, ele falou, mais celeiros, mais armazéns, vamos continuar aqui, né? Maravilhoso, o que eu faço agora? Tem muito, vou descansar e me alegrar, vou esquecer de tudo e só viver do lucro, né? Só viver para isso que tem aqui. E aí, Deus falou, você vai morrer essa noite. Com quem vai ficar tudo
para que você está vivendo. Vai ficar tudo para trás. A gente pode ter muitas coisas, glória a Deus. A gente pode ter para compartilhar, para ter um conforto, para curtir, mas o nosso foco está no Senhor. O nosso foco está em que, qualquer momento, tudo isso pode acabar. E a urgência da volta de Jesus é o que eu estou fazendo com a minha vida hoje. A urgência é que tudo isso pode acabar num segundo. A urgência é, eu vou perder meses, talvez anos, com a perturbação no meu coração. Eu vou perder meses ou anos em lamento, em preocupações, ou eu vou olhar para o céu de onde vem a nossa salvação. Jesus quer que a gente esteja junto com Ele. A gente vê isso claramente, senão Ele não voltaria para nós. Senão Ele deixaria a gente aqui e falar, bom, vocês que se resolvem. Não, Ele deseja passar toda a eternidade conosco e por isso Ele fala, eu volto. Porque Ele nos ama. E o amor sempre vai atrás do objeto, do amado. Não tem como ficar longe. Então Jesus conta os dias. Jesus, o Pai sabe e sabe quando que vai ser esse momento. Os dias estão contados. Ele mesmo vem nos buscar. Ele não manda nem os anjos, mas Ele fala, vocês são tão importantes para mim, eu mesmo vou. Porque esse foi o desejo, o propósito desde o começo, de ter a gente junto com Ele para toda a eternidade. Para que nós possamos estar onde Ele está. E o céu é só o céu porque Jesus está lá, Não por causa de todas as outras coisas que a gente sabe que vão ser maravilhosas, mas porque nós estaremos com o nosso amado. Nós estaremos com o nosso Mestre. E ao mesmo tempo que Ele prepara o céu para nós, que Ele volta para nós buscar, ainda estamos aqui, E Ele nos prepara para o céu. Ele prepara o céu para nós, mas Ele nos prepara para o céu. Nesse meio tempo, Ele ainda tem o seu propósito para nós aqui na terra também. As dificuldades estão acontecendo para trabalhar em nós, para preparar o nosso coração. Mas como a gente está reagindo diante das dificuldades? Muitas vezes, quando vem a primeira dificuldade, eu já quero logo desistir, A gente já pensa em outro caminho, mas será que é hora de desistir? Ou será que é hora de se fortalecer, reforçar, como que se fala? As mangas, subir as mangas, como antigamente, eles tinham aquelas túnicas, longas, e para o trabalho eles subiram ali para poder correr, para poder fazer o trabalho bracial. A gente está deixando Jesus moldar o nosso coração enquanto a gente está aqui? Porque as coisas acontecem não para nos esmagar, não para nos destruir, mas para nos moldar, para formar o caráter de Cristo em nós, para nos transformar segundo a imagem de Cristo. É isso, preparando a gente para o céu. E aí Ele volta para nos buscar. São essas as 3 razões que eu tenho para vocês hoje, que Jesus tem para nós: a fé, o céu e o arrebatamento. Mas eu quero inserir só uma 4ª, porque a gente não está sozinho enquanto a gente espera. Vamos só ler os versículos 16 e 17 desse capítulo 14, que a gente vê o Espírito Santo. E Jesus fala: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dá outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Enquanto a gente está aqui, a gente tem o Espírito Santo habitando em nós. E os discípulos ficaram perturbados, apavorados, porque Jesus ia embora. Como eles iam viver agora, Eles aprenderam a depender de Jesus. Mas Jesus fala: calma, vocês dependem de mim, de Deus. Eu vou deixar outro conselheiro, que no original é
um outro, mas do mesmo tipo. Tá? É o mesmo, é Deus também. Ele estará com vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Né? Vocês não vão ficar sozinhos. Muita calma. Eu vou deixar o Espírito com vocês, que assim como eu, é aquele ajudador. Aquele que vem ao lado para ajudar, para ensinar, para guiar em toda a verdade. Então, até Jesus vier para buscar os seus discípulos, Ele deixou o Espírito Santo. Ele deixou habitando em nós o Espírito Santo. Enquanto a gente está na terra, Jesus está em nós, através do Espírito. E como eu falei no começo, essa palavra aposentos, né, que a gente vê no versículo 2, há muitos aposentos, só existe 3 vezes no Novo Testamento. 2 vezes aqui nesse capítulo e 1 vez em outro evangelho. Né? Nós já falamos que é lugar de habitação. Aparece no versículo 2 e também no 23. Aqui, versículo 23 desse capítulo 14, ali diz: respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e fazemos morada nele. Nós vemos mais uma vez aposentos ou morada. Então, Deus vem, o Pai, o Filho, e habita em nós através do Espírito Santo. Mas a gente pensa, Deus, isso é um lugar adequado para Deus Todo-Poderoso, para um rei? Não poderia ter escolhido outro lugar, né? Um pouco melhor, mais adequado? O universo não consegue conter o Senhor, mas Deus fala, eu quero habitar em você, porque eu te amo. Você é adequado, é perfeito para mim. O seu coração, mesmo você sendo um pecador arrependido, né? uma falha, alguém que tenta acertar e não consegue, eu escolho habitar em você. Eu venho, Deus triuno, através do Espírito Santo, habitar em você. Deus tem prazer em habitar em nós. Então, quando nós estamos nessa terra, você que é a moradia, você é lugar de habitação para Deus. Você é a mansão dele, vamos dizer assim. Não parece? Você não se sente assim? Mas é. Deus fala, você é o meu lugar de habitação. Para onde você for, estou contigo. Estou morando em você. E na hora em que Jesus voltar e nós não estivermos mais aqui, nós estaremos no lugar de habitação do Pai para todo sempre. E aí a gente vai falar assim, isso é que mansão, né? Isso é que lugar para se ficar para todo sempre. De qualquer forma, hoje Ele está conosco, nós estamos juntos. E depois, nós estaremos com Ele e nós estamos juntos para todo sempre. Então, glória a Deus por isso. Se o teu coração está perturbado, coloca a sua fé em Deus. Se lembra do céu e se alegra que em breve nós seremos arrebatados aqui. E o Espírito Santo está no seu coração. Amém? Vamos orar e agradecer. Obrigado, Deus, pela tua consolação. Obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas palavras. Obrigado, Senhor, que a gente não precisa permanecer com o coração abatido e perturbado. Tem tantas razões para que a gente fica para baixo. Mas apenas essas razões, Senhor, e uma só delas já seria suficiente para elevar o nosso ânimo, para nos dar esperança, um futuro, Senhor, porque nós temos a Ti. Teu Espírito habita em nós. O Senhor nos ama incondicionalmente. Nós podemos crer em Ti, confiar em Ti, porque Tu és fiel. E nós sabemos que o céu está esperando por nós. O Senhor está esperando por nós, preparando o céu para nós e preparando a nós para o céu. E a gente crê que seja mais cedo do que tarde que o Senhor volta para nós buscar. Obrigado por tão grande amor. Tão grande amor de Deus Pai. Uma graça de tamanho tão grande de Jesus Cristo. E a comunhão, a intimidade que a gente tem pelo Espírito Santo. Eu peço que nesse momento os nossos corações
possam se acalmar, nosso espírito possa, Senhor, deixar toda a inquietude, toda a perturbação e descansar no Senhor. Onde tiver gente ouvindo, Senhor, essa mensagem, onde tiver gente nesse momento em casa, Senhor, buscando a Ti, eu peço que a Tua paz, que exige todo o entendimento, possa vir sobre nós, nos acalmar ao ponto em que a gente possa ouvir o Teu coração batendo, os Teus pensamentos para nós, como o Senhor pensa ao nosso respeito, desejando as nossas vidas, a nossa comunhão, a nossa intimidade, desejando estar conosco e escolhendo o nosso coração como lugar de habitação. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.